A seguir foi Jesus levado pelo Espírito, com E maiúsculo, se tratando do Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado por quem? Para ser tentado por quem, gente? Pelo diabo. Olha aqui para mim. Jesus era filho de quem mesmo? E o próprio Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha aqui para mim. Se Deus, como é o nome da senhora? Dona Silvânia, não poupou Jesus, Ele vai me poupar de passar por lutas. Se Ele não poupou o filho dele, pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, lá para o deserto, para ser tentado pelo diabo, para passar por uma prova. Quem está compreendendo? E às vezes o cristão passa por uma luta e quer desistir, passa por um deserto e quer abrir mão da vida com quem? Com Deus. Deus não poupou Jesus, vai me poupar, que sou cheio de falhas, de defeitos. Vai poupar você? Não. Mas por que Deus mandou Jesus para o deserto? Era para o deserto vencer ele? Não. Era para ele fazer uso da fé. Muitas das vezes quando você enfrenta um deserto, pessoal, não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus não está contigo, não. Porque o deserto, até diz uma canção de Lázaro, né? Que o deserto é a escola do Senhor, né? Que o deserto é a escola do Senhor. As lutas, os desertos vêm, não é para te vencer, é para nele você fazer uso da sua fé. Porque se você analisar, Abraão, ele passou pelo deserto. Isaac passou pelo deserto. Isaac parou numa terra chamada Gerar, que era estéril. A água não prestava, quem plantava não colhia nada, porque não dava nada. Mas o que Isaac teve que fazer? Enquanto muitos corriam, buscavam abrigo no Egito, Deus aparece para Isaac e disse: não desce, fica aqui, porque é aqui que eu vou te honrar. Deus estava falando para ele: Isaac, o problema não está no lugar, o problema está em você revelar a tua fé, em você fazer uso da sua fé. Talvez a senhora mãe, o que tu mais quer é que o teu filho largue as drogas. Hoje o Espírito Santo está chamando você para usar a sua fé. Senhora esposa que veio aqui para orar pelo teu casamento, você que está desempregado, você que está passando pelo maior deserto da sua vida, Deus quer que você use a sua fé hoje. Porque esse deserto não foi para te abater ou para te envergonhar, mas para você usar a fé e ver a grandeza de Deus na sua vida. E é o que eu como cristão tenho que entender e crer. Amém, pessoal? Então diz assim, ó, versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o que? Fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quem foi que se aproximou de Jesus, pessoal? Quem foi? O tentador. E quem é o tentador? O diabo. Quem é que tenta a gente para abrir mão da fé? Quem é, gente? O diabo. Quem é que tenta nos mostrar que nós não vamos vencer? Quem é? Quem é que tenta, sabe, nos convencer que temos que desistir, porque se tivesse que dar certo, já teria dado? Quem é? E tudo isso nos tentando, para que nós venhamos deixar de usar o quê? A fé. A fé. Mas você não pode deixar de usar a fé. Pelo contrário, hoje você tem que sair daqui com a tua fé definida e fazendo uso dela, para Deus mudar a tua situação. Amém, gente? Você pode ver que o diabo vive tentando. Quando
a pessoa, ela faz um voto com Deus, de pegar firme, ser fiel, o diabo tenta a todo instante, para que ela quebre aquele voto. Quando ela diz, vou separar o meu dízimo para apresentar, o diabo trabalha, coloca um problema daqui, coloca uma dificuldade dali, cria uma situação lá, com o intuito de nos fazer parar de agir a fé. Por quê? Porque ele sabe que se eu agir a fé, Deus vai me engrandecer. Ele sabe que se eu agir a fé, Deus vai me honrar. Pega na Bíblia e veja todos os milagres de Jesus. Em todos eles, Jesus disse, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai-te em paz, seja feito conforme a tua fé. Deus sempre operou por meio da fé, sempre por meio da fé. Abraão esperou durante tantos anos, seguro em quê? Na fé, de que aquela promessa iria se cumprir. E hoje, nos dias atuais, muita gente acha que não precisa usar a fé. Se você não usar a tua fé, você vai aplaudir muito a vitória das pessoas que hoje vão decidir, abraçar a fé, agir a fé. Você vai aplaudir a vida de muitas dessas pessoas se você não abraçar a fé também. E Deus não quer que você aplauda só a vitória dos outros. Deus quer que você viva essa vitória também. Mas você tem que agir a fé, pessoal. A fé, ela é indispensável na vida de todo cristão. Nós não podemos abrir mão da fé por nada. Amém, pessoal?